Paciência comigo, que eu estou numa semana meio de sinusite, minha garganta está meio ruim. Se eu estiver falando baixo, alguma coisa, vocês me peçam para levantar a voz. Bem, é um estudo muito bacana esse do Ismael, porque ele é estudo, não é palestra, viu, gente? Então, por favor, interfiram, cooperem, me ajudem o tempo todo, se possível. Hoje nós vamos falar, então, sobre os instrumentos da perfeição. Que, lembrando, contextualizando o livro, para quem ainda não veio ou não leu, ou está nos acompanhando aí pelas redes sociais, que a gente sabe que tem o vídeo no YouTube, para quem quiser rever ou ver estudos anteriores, eles ficam lá no grupo. O livro Jesus no Lar, ele é uma série de estudos que Jesus fazia na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum. Seria assim, uma amostra dele para nós de como seria o ideal do evangelho nos nossos lares, né? Culto no lar, como a gente denomina hoje, e tão brilhantemente a Paty expôs para a gente na introdução desse livro. Quem quiser ter mais ideia de como fazer isso, é só resgatar esses vídeos lá, que é muito bacana e é muito produtivo para todos nós. Nós temos tido boas experiências, né? Então, vamos lá. Instrumentos da perfeição. Eu dividi o estudo mais ou menos em duas partes. Uma coisa com o que o Simão Pedro trouxe para Jesus e depois o que Jesus trouxe para Simão. Né? Vocês vão ver que eu fiquei até muito mais focada no início dele, porque eu acho que eu ainda estou muito na parte Simão da minha vida. Acho que só eu, né? Só você. Então, ele começa, Jesus lê, né, uma parte das Sagradas Escrituras, e aí vendo que Simão estava muito triste, muito chateado, e ele começa a contar para Jesus que ele tinha brigado com os parentes dele, que o acusaram de dilapidador dos bens de família. Então ele teve uma briga com, acho que um tio e um primo dele, e Jesus pergunta para Simão: o que você fez diante dessas injustiças, né? Dessas arremetidas, desses xingamentos, dessa exposição que foi feita de você? O que você fez com isso? Aí eu já comecei a pensar, o que eu faço quando alguém fala alguma coisa de mim ou comigo, né? Bora pra frente. E aí Simão responde para ele: sem dúvida eu reagi, coloquei cada um no seu lugar próprio, anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores, provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Beleza, né? Certinho. Nunca fiz isso. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu nem li ainda nada e já estou aqui julgando. E aí eu já entrei naquele julgamento. Nossa, Simão não podia ter feito isso. Que isso, Simão? Estava lá do lado de Jesus, já tinha aprendido tanta coisa, né? Não é à toa que ele era um dos escolhidos. Não, mas Simão foi lá e fez isso, xingou todo mundo na frente dos outros, expôs e falou, e deve ter sido um barraco, pelo que eu senti do que ele falou, foi um barraco em praça pública, né? Aí eu falei, pera, antes, né, esse aqui é um estudo, Grazi, antes de pensar no que Simão fez, antes de julgar, vamos refletir? E aí? Me deixou muito incomodada o que ele fez. Por quê? Me incomodou muito ele ter redarguido daquela forma, ele ter agido com aquele impulso, com aquela necessidade de se defender, e não só se defender, de jogar na cara dos demais os defeitos dos outros, né? Então, ele julgou. Isso ofendeu tanto a ele a ponto de fazer isso. E aí eu parei para pensar o que as coisas têm me ofendido tanto que eu tenho sentido essa necessidade, muitas vezes consigo já,
graças a Deus, não reagi, mas eu ainda sinto a necessidade, aquela vontade ainda fica em mim de eu tinha que falar isso, mas aquela pessoa precisava ouvir isso. E aí eu falei, nossa, se eu senti tanto o que ele fez, é porque isso ainda está em mim, né? Como a Valda disse, acho que é só em mim. E aí eu refleti, o que eu faço diante dos conflitos? Como que eu me comporto? Né? Diante do comportamento, da reação que o Simão teve, eu fiquei pensando, qual seria a minha? Seria diferente? 2019 anos depois, seria? Eu escolho reagir ou agir? É uma escolha hoje. Hoje nós que temos um pouco de conhecimento, começamos a estudar alguma coisa nesse sentido de autoconhecimento, né? A gente já sabe que é uma escolha agir com o ego ou com o meu ser, né? Eu vou deixar o ego continuar dominando ou eu vou agir ao invés de reagir apenas? A gente já tem um pouquinho, eu vou colocar todo mundo, porque senão nós estaríamos aqui procurando esse tipo de conhecimento diferenciado, esse tipo de informação diferenciada que a gente tem acesso aqui nesse nosso grupo específico. Então eu acho que todos nós já estamos buscando autoconhecimento, autocrítica, autocontrole, autoamor, autoestima. Principalmente a autorresponsabilidade, isso mesmo. Autorresponsabilidade, mais alguma coisa que vocês pensam? E eu acho que a partir desses conhecimentos todos, é que a gente já tem essa opção de escolher. E aí eu li uma coisa muito bacana do Arlie Cravo, isso. Ninguém é reativo ao que não teme. Aí eu fiquei pensando como eu reagi, o que eu senti, qual foi a minha reação diante daquilo que o Simão fez, é porque eu temo. Eu temo ser aquilo mesmo que eles falaram. Falando de mim mesma agora, eu, Grazi, quando as pessoas às vezes falam comigo, me julgam de alguma coisa, me ofendem, me falam alguma coisa, eu percebo que na maioria das vezes aquilo me fere tanto que eu tenho medo de ser aquilo de verdade. É temor mesmo de ainda ser aquilo, sabe? E aí ninguém reativa ao que não teme. E aí é um ponto bacana que eu senti, que toda vez que alguém, depois que eu comecei a ler esse texto, falava comigo, eu tentava pensar nesse sentido. Se isso me tocou tanto, é por quê? É porque eu tenho medo de ainda ser aquilo? É porque eu tenho medo de ser julgada? É porque eu sinto isso de verdade? Se eu sinto, o que eu posso fazer com isso? Eu posso reagir, xingar, ofender? Ou eu posso me autocriticar, me autocontrolar, me autoamar, me autoconhecer e puxar para mim a minha autorresponsabilidade de me modificar, de evoluir, de deixar aquilo fluir e pegar para mim, reter para mim o ensinamento que aquilo tem. E aí, continuando, o que Jesus falou com Simão? Aí vem a lição, né? Porque até aí, então, é o que eu pensei. O que eu senti com aquilo tudo. E aí Jesus falou com Simão, né? Que como um carpinteiro usa ferramentas na construção de uma casa, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Então, assim, lembrando que o título dessa passagem é Instrumentos da Perfeição. Então, o que? O Pedro, ele brigou com os parentes dele. E aí Jesus foi explicar para ele, olha, Pedro, os parentes que a gente tem, as pessoas mais próximas que a gente tem na Terra, são pessoas colocadas, escolhidas, para nós nos servirem de instrumentos. Então, assim, é uma coisa assim,
pessoa que está do seu lado todo dia. Eu não tenho opção, mas porque eu amo, porque é família, quer queira, quer não. Então, assim, nada é por acaso, não é à toa que é colocar justamente ali, naquele momento, aquela pessoa que é daquele jeito. É porque eu preciso daquela pessoa. E aí eu fui procurar no dicionário para ver o que instrumento, porque na minha cabeçona, instrumento era físico, né? Aí o próprio dicionário me traz que não, que é uma pessoa também, tá vendo? É um meio, ou seja, é um objeto, um aparelho com que se executa algum trabalho ou se faz alguma observação. Então, o instrumento ele é dado ao trabalho. Se as pessoas são instrumentos na nossa vida, elas são objetos de trabalho. Pessoa ou coisa que serve de meio ou auxílio para determinado fim. Meio com que se consegue alguma coisa. Então tá, Jesus falou comigo que meus parentes, as pessoas mais próximas de mim, são o meu auxílio, o meu meio para eu conseguir alguma coisa. Só que aí ele vem e traz um assim, né? Na cara da sociedade. Quando falhamos no aproveitamento dos parentes, né, que ele fala deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Ou seja, se aquele parente que para nós está tão desafiador, está ali do meu lado agora, meu bem, é porque você dá conta. Precisa. Sinto muito te informar que é porque você dá conta. Da mamãe difícil, do papai difícil, do filhinho difícil, da prima difícil, né? Minha família. Da tia difícil. Não é pra mim. Não é pra ninguém aqui não, não se preocupa não. Então, assim, o que eu achei muito bacana é que ele fala que é quase impossível triunfar com recursos alheios. Por quê? Esses parentes, essas pessoas difíceis, eu coloquei muito isso no momento que eu estou vivendo, no meu ambiente de trabalho. As pessoas que estão do meu lado, que são um pouco desafiadoras, só um pouco. A gente esquece também que nós somos um pouco desafiadores para nós. Não, mas eu sei que eu... Nossa, eu sou tanto desafiador. Eu sei que eu sou. Eu ia falar exatamente isso, assim. A visão que a gente tem, né? Quantas vezes a gente, quando você está ouvindo uma história de um problema, de um conflito familiar, de outras pessoas, e quando você ouve os dois lados, você fala assim, nossa, mas não tem uma verdade absoluta, né? Tudo depende dos filtros, dos porquês, e aí entra uma série de razões para cada qual está. Então, por exemplo, nesse caso de Simão Pedro, será que Simão Pedro realmente não fez nada? Quer dizer, as pessoas, esses parentes estavam simplesmente do nada. Então, quantas vezes eu me vejo assim, né? Me entendendo como me vitimizando, mas tenho o ponto de vista do outro. É mais ou menos aquilo que eu falei no começo. O que eu tenho com aquilo? O que eu fiz para provocar isso de certa forma? E por que a minha defesa muitas vezes é atacar o outro? É o temor, né? Às vezes. Fala. Há 2019 anos atrás, Simão Pedro tinha esse problema. Será que passou para nós? É o culto no lar e nós tendo os mesmos problemas. É o meu vizinho, é o meu irmão, é o mais chegado. É o que ele reclama ali, ele fala uma montoeira. Jesus ainda maneirou aí nessa coisa. Era isso uma ferramenta, meu filho. É um meio, né? Então, quem sabe que instrumentos são esses aqui? Formol. É um formol. Na verdade, é genericamente chamado de buril. E por que a gente fala de burilar?
Burilar é afinar, retocar, dar forma e não fugiu completamente. Aperfeiçoar, mas tornar definitivo. O buril, ele faz com que, por exemplo, quando você vai gravar uma peça na madeira, ele vai tornar aquela imagem definitiva. Ele vai fixar. O burilamento, ele nada mais é do que essa evolução, esse aperfeiçoamento e essa fixação de conteúdo. Por isso que a gente fala, eu vim aqui para burilar o meu espírito. Vem desse instrumento aqui. Todos nós somos buris na vida das pessoas que estão conosco. Colocando o que a Paty falou, o que a Madá falou, nós somos também instrumentos nas vidas de outras pessoas. Não são só as outras pessoas que são boazinhas, que vieram aqui para servir de instrumento para nós. Nós também somos instrumentos nas vidas das outras pessoas. E aí, os parentes mais próximos, na maioria das vezes, são martelo ou serrote, instrumentos que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Então, assim, é muito, muito, muito importante, porque é através desse burilamento, desse aperfeiçoamento que a gente tem com esse instrumento, que são as pessoas que estão ao nosso redor, que nos concedem esse potencial de evolução, de atingirmos o céu que se manifesta na nossa própria alma. E ele fala, né, Jesus continua falando que quem se bem conduz com esses familiares, endurecidos ou indiferentes, prepare-se com rapidez para a glória do serviço da humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então é dia após dia, é dar tempo ao tempo e é ter paciência com cada desafio que se nos apresentar. Não é? E aí ele termina dizendo para o Simão: se não ajudamos o necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos harmonizaremos com o Pai Celeste? Então, como que eu vou ser fraterno, caridoso, amigo de uma pessoa distante de mim, se eu não sou para aquele que está debaixo do meu teto, ombreando comigo dia a dia lá no meu trabalho, ou aquela pessoa com quem eu tenho convivido e que tem se demonstrado uma pessoa difícil para o meu desafio naquele momento? Ele nada mais é do que esse instrumento aqui, de me preparar com rapidez para a glória do serviço à humanidade. E aí, Jesus fala que foram concedidas tarefas ao homem na ação inteligente constante para o bem comum. Essas tarefas são amor e humildade. Então nós temos essas duas tarefas principais, que são amor e humildade. Exercitar esses valores com as pessoas que estão conosco, para que a gente consiga atuar em prol do bem comum para alcançar a paz e a felicidade na Terra. Para não ser só uma palavra vã, que eles falam que não é teoria. Alcançar a paz e a felicidade na Terra, ela é possível com amor e humildade, nesse nosso trabalho do dia a dia. E lembrar que todo aquele que é ignorante representa para nós um campo de bênçãos. O mal põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição para a nossa capacidade de socorrer. Então, o Lázaro veio conversar comigo aqui mais cedo sobre esse texto, e ele estava me dizendo que essa é uma bela oportunidade de perdoar. E eu falei para ele que eu não tinha conseguido nem chegar no ponto do perdão. E realmente, o máximo de perdão que tinha era isso aqui, no meu estudo, né? Porque, na verdade, ele me abriu os olhos para o seguinte: a forma, o instrumento que está sendo me dado desse desafio é a capacidade de perdoar, exercitar. Né? A Thaís já trouxe para a gente o tema do perdão, fantasticamente traz, né?
E o perdão não é um exercício. E aí exercitar todo dia esse perdão até eu falo muito até o auto perdão, porque eu fiquei muito tocada comigo mesma na minha capacidade de julgar o Simão. O que me ficou muito forte foi essa capacidade de julgar o Simão. E aí trazer isso para essa autocrítica e de me perdoar também por isso, pelo momento, pela capacidade até então. É essa. Então a gente tem que se autoconhecer. Me serviu muito esse exercício para isso. E assim, é isso. Eu espero ter trazido para vocês um pouco do meu ponto de vista desse texto. Ele é muito profundo, tem muitas coisas bacanas para serem lidas. Foi muito bacana eu conversar com o Lázaro antes, porque ele me trouxe uma visão dele bem assim, diferente, mas não distante, complementar da minha, e foi muito bacana para abrir meus olhos. Assim. Então eu agradeço todo mundo a paciência comigo hoje e espero profundamente ter tocado um pouco no coração de vocês. Gratidão.